Desastres ambientais e a emergência de zoonoses. Os desastres ambientais ocorrem no planeta das mais diversas formas: queimadas, inundações, acúmulo de lixos, secas, desastres marítimos. Existem dois tipos de desastres ambientais: os naturais, como terremotos, tsunamis, tempestades, tornados e secas, e os artificiais, como queimadas, rompimento de barragens e derramamento de petróleo. Esses desastres ambientais afetam todas as pessoas igualmente. Entretanto, a recuperação após a tragédia apresenta grande relação com a vulnerabilidade social, que impede que a população consiga se recuperar da triste situação, como nas enchentes do Rio Grande do Sul em 2024. As consequências dos desastres ambientais são diversas. Pode ocorrer a contaminação da água, o deslocamento de animais selvagens, a proliferação de vetores, a destruição de habitats e a emergência de zoonoses. A contaminação da água pelas enchentes. A água pode ser contaminada com resíduos, esgoto e carcaças de animais, criando um ambiente propício para a disseminação de patógenos. Bactérias como a leptospira, causadora de leptospirose, podem se espalhar facilmente em águas contaminadas, infectando pessoas que entram em contato com ela. Ocorre a sobrecarga dos serviços de saúde, dificultando a resposta rápida e eficaz a surtos de zoonoses. A tríade epidemiológica é o modelo tradicional de causalidade das doenças transmissíveis. Nele, a doença é o resultado da interação entre o agente, o hospedeiro suscetível e o ambiente. Os desastres, como enchentes, terremotos e desabamentos, levam ao desequilíbrio dos três elementos da tríade, contribuindo para o aparecimento e disseminação de zoonoses. Em 27 de abril de 2024, deu-se o início a um dos maiores desastres ocorridos no Brasil: as inundações no Rio Grande do Sul. O evento climático, marcado por fortes temporais, assolou 478 municípios, afetou mais de 2 milhões de pessoas, com mais de 600 mil pessoas desabrigadas, e 183 óbitos foram confirmados. Após o evento, vieram a ocorrer 434 óbitos por zoonoses. Em termos de saúde pública, as consequências do evento climático continuarão por muito tempo. Após as enchentes, a tendência é de um aumento importante nos casos de diversas doenças infecciosas e zoonoses. Essas enfermidades vêm em ondas, de acordo com o tempo de incubação do agente e também devido ao tipo de exposição de risco que as pessoas envolvidas na tragédia tiveram e terão daqui em diante. A primeira onda é marcada pela ocorrência das gastroenterites, infecções respiratórias e infecções cutâneas. Essas doenças começam a se manifestar dentro dos primeiros 10 dias após o evento climático, devido ao seu período de incubação, ou seja, de infecção até a manifestação dos primeiros sintomas ser de 1 a 8 dias após o contato das pessoas com água contaminada por esgoto, lixo, excretas de animais e posterior aglomeração em abrigos. Após as enchentes, cerca de 151 pessoas apresentaram doença diarreica aguda e 6.728 tiveram síndrome respiratória aguda, com 407 mortes por síndrome respiratória aguda. Sobre as infecções cutâneas, não há notificações ou dados de casos pela Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul. A segunda onda é marcada por leptospirose e tétano. Após 15 dias da exposição à água contaminada, os primeiros casos de leptospirose e tétano começam a se manifestar. Elas só aparecem após 15 dias devido ao seu período de incubação da leptospirose ser de 7 a 14 dias e do tétano ser de 5 a 15 dias. A leptospirose é uma doença bacteriana causada pelo contato com urina de animais infectados. Nas enchentes, é comum que se tenha contaminação da água pela população de ratos e animais silvestres infectados pela bactéria Leptospira. O tétano é causado pela bactéria Clostridium tetani, presente em fezes e matéria orgânica contaminada, que é comum em águas de enchentes. No Rio Grande do Sul, após o evento climático, foram confirmados 788 casos de leptospirose,
com 26 óbitos por leptospirose, e também foram confirmados 4 casos de tétano. A terceira onda é marcada pela ocorrência da dengue. À medida que a água das enchentes começa a baixar, surgem os focos de criadouro do mosquito da dengue. O ciclo de vida desse mosquito leva 9 dias para se completar, seguido por um período de incubação do vírus que varia entre 3 a 15 dias após a picada. Portanto, os primeiros casos tendem a surgir mais de 20 dias após o desastre. No Rio Grande do Sul, desde as enchentes, já foram confirmados 65.069 casos e 280 óbitos por dengue. Com isso, após o desastre, os dados fornecidos pela Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul mostram a ocorrência das 3 ondas. Os impactos das enchentes e inundações são confirmados quando comparamos o número de casos das doenças no ano de 2024 em relação a anos anteriores. Em 6 meses, 2024 bate recorde anual de casos e mortes por leptospirose no Rio Grande do Sul, na última década. Ou seja, o estado superou a maior marca de ocorrências registrada anteriormente, que foi em 2019 com 695 notificações. E já em 2024, superamos a casa dos 700. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul coletaram amostras de águas das enchentes e foram detectados índices elevados de bactérias. Foram detectadas nas amostras coletadas bactérias como Escherichia coli e Leptospira, que justificam as ondas de diarreias e leptospirose. Os altos índices de contaminação da água estão relacionados com o transbordamento das estações de tratamento de esgoto, intensificando a transmissão das doenças. Além das zoonoses decorrentes das enchentes, há também o problema das carcaças de milhares de animais mortos. Quando expostas, essas carcaças representam um risco adicional de zoonoses, exigindo atenção quanto à sua destinação adequada. Por conta disso, as medidas corretas para o descarte dessas carcaças são muito importantes. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, durante o estado de calamidade, os cadáveres de criações de animais foram destinados para composteiras para animais mortos, centrais de compostagem, centrais de tratamento de dejetos, enterro em valas. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, os métodos de eliminação de carcaças são enterro em valas, cremação, compostagem, reciclagem e incineração. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana está recolhendo animais mortos junto a outros rejeitos nas vias públicas, seguindo o mesmo procedimento adotado antes da enchente, sem contabilizar especificamente os animais removidos. O enterro dos animais domésticos, quando necessário, continua sob a responsabilidade dos tutores. Apoio governamental em situações de emergência. O governo brasileiro desempenhou um papel crucial no Rio Grande do Sul após as enchentes. O Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, foi responsável por apoio à agropecuária por meio de crédito e financiamento, instituição de um gabinete itinerante para atuar nas áreas afetadas, visitas técnicas semanais e geração de relatórios sobre as regiões atingidas e programa Mais Leite Saudável, como exemplo de assistência aos produtores. O Ministério da Saúde foi responsável por ação direta no atendimento das vítimas e envio de doações como repelentes e vacinas, parcerias com as OPAs para campanhas de vacinação e uso de tecnologias para monitoramento de emergências de saúde, e destaque para o envio de kits de emergência e orientações à população sobre doenças relacionadas às enchentes. O Ministério do Meio Ambiente foi responsável por resgate e apoio a animais silvestres e domésticos nas áreas afetadas, colaboração com voluntários e outras instituições no resgate de pessoas e animais e monitoramento das áreas urbanas e unidades de conservação. O Ministério da Defesa foi responsável pelo envolvimento das Forças Armadas na remoção de entulhos e lixo das áreas atingidas e participação em operações para recolher resíduos químicos perigosos em zonas inundadas. Planos de contingências.
O plano de contingência é um documento que registra o planejamento elaborado a partir do estudo de uma determinada hipótese de emergência em saúde pública. Esses registros são importantes para evitar novos desastres. Os dois principais planos de contingência do Brasil. O primeiro é o Plano de Contingência para Emergência de Saúde em Inundações. O segundo é o Plano Nacional de Contingência de Desastres em Massa envolvendo animais. O primeiro plano, a prevenção e a preparação envolvem o mapeamento de áreas vulneráveis, a capacitação de equipes de saúde e a organização de estoques de medicamentos e insumos. As respostas durante a inundação são a mobilização de equipes de saúde para as áreas atingidas, a criação de abrigos com condições sanitárias adequadas e o monitoramento de doenças, como diarreia e leptospirose. A recuperação após a inundação envolve a garantia de assistência médica contínua às vítimas, a limpeza e saneamento das áreas afetadas e a avaliação dos danos e melhorias para futuras emergências. As responsabilidades do governo federal são coordenar e financiar as ações. Já dos estados e municípios é implementar o plano e monitorar as áreas de risco. O segundo plano. O segundo plano foi elaborado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, devido à ausência de uma iniciativa por parte do governo. Diante dessa necessidade, o Conselho tomou a iniciativa de criar o plano para oferecer suporte em futuras situações semelhantes. A preparação para o possível desastre seria identificar e mapear áreas vulneráveis a desastres, criar planos de contingência específicos para diferentes tipos de emergências e capacitar equipes e profissionais para responder a desastres e emergências. A resposta ao desastre seria estabelecer um sistema de comando e controle para gerenciar a resposta ao desastre, implementar medidas de emergência como evacuação e fornecimento de primeiros socorros e manter as informações claras e atualizadas para a população e para as equipes de resposta. A recuperação consiste em fornecer assistência contínua para a recuperação das vítimas e das áreas afetadas, realizar reparos em infraestrutura e serviços essenciais, analisar a resposta ao desastre para identificar pontos fortes e áreas de melhoria. Para a mitigação, deveria implementar ações para reduzir o impacto de futuros desastres, como melhorias na infraestrutura e prática de gestão de riscos. Responsabilidades. Órgãos públicos e ONGs coordenam e implementam as ações de resposta e recuperação. Profissionais veterinários fornecem atendimento especializados e suporte técnico. A comunidade participa do processo de prevenção e segue as orientações durante os desastres. Além da atuação governamental, as comunidades afetadas contaram com um trabalho de ONGs e voluntários nas áreas de resgate de animais, resgate de pessoas, arrecadações de doações de forma online e conscientização das populações afetadas. Como exemplo, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul elaborou uma cartilha sobre leptospirose. Dessa forma, gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão a todos que, de alguma forma, se sensibilizaram e contribuíram para auxiliar as comunidades afetadas no Rio Grande do Sul. O nosso desejo é que as ações governamentais estejam cada vez mais preparadas para enfrentar futuros desastres de uma maneira eficaz.